Como eliminar as barreiras quânticas contrárias à abundância universal. Então foi. Primeiro, o cérebro processa imagens. Imagem significa o quê? Quando você fica lá, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um amor. Ah, tinha um exemplo na live que o seguidor lá, eu acho que era o William, ele falou assim, eu quero ter prosperidade. Ótimo, prosperidade é um ótimo sonho. Qual a imagem da prosperidade? Bingo! Bingo! Eu quero ser rico. Ótimo, qual a imagem da riqueza? Eu quero ser amado. Qual a imagem do amor? Eu quero ganhar na Mega Sena. Uau, qual a imagem de ganhar na Mega Sena? É você, na miséria que você está morando, visualizando isso? Não, não vai ganhar nunca. É um alinhamento. É um alinhamento o tempo todo. Mas é ser para ter. Por isso que a gente tem o quadro dos sonhos. A mente sabe que o quadro dos sonhos, nosso holopainel, lá no holococriação, a mente sabe que o holopainel é um conto de fadas? Não. Bingo. Porque a mente não pensa. A mente obedece ao dono dela, que é você. É você que pensa, ela obedece. A mente não tem poder de pensar e de decidir nada. Imagina você lá. Ai, a vida é cruel. A mente, meu dono aí, seu trouxa, deixa que eu tomo conta aqui da tua vida, eu escolho aqui o que eu quero. Não, meu. Não toma nenhuma decisão. Ela espera você dar o comando. É você que manda, é você que decide, é você que escolhe, é você que intenciona. A mente não escolhe, não decide. Ela obedece ordens do seu dono. A função dela é dizer, sim, que seja feita as suas ordens. O gênio do universo. Exatamente isso. Então, a mente, o universo, como você quiser chamar, obedece a imagens. E eu poderia fazer uma palestra só com esse ponto aqui. O nome da palestra hoje é: qual é a linguagem, o algoritmo da cocriação no universo? Esse é um dos algoritmos. A mente, o universo, responde ao idioma das imagens, que se chama o quê? Arquetípico. O arquétipo de uma pirâmide. Embora seja logo do cocriador milionário, essas joias também tem lá no meu e-commerce. A pirâmide, ela é um arquétipo de prosperidade, de riqueza, de dinheiro. Seja ela no meu colar, seja ela numa imagem, seja ela num objeto de decoração, não importa, é um arquétipo. O arquétipo de uma pirâmide, o arquétipo de uma geometria sagrada, de uma flor da vida, o arquétipo de uma coruja, de uma águia, o arquétipo do herói, o arquétipo, enfim. As imagens é a primeira emanação do universo. O universo não fala português, mas e no japonês? Ele está pedindo um carro. O universo, não te entendo, porque eu falo português, meu amor, só os brasileiros cocriam uma realidade. Que demais, né? Não importa em que idioma você falar, o universo responde às vibrações. As vibrações são decodificadas por todos esses passos que eu vou te passar agora. Bingo, Elaine gênia. Eu amo ser gênia. Vocês viram que eu sou uma loira inteligente, né? Isso é maravilhoso. Um desses códigos é as imagens. Então, transforma o teu sonho em uma imagem. Qual é a imagem da riqueza? Vou contar 2 segredos. Eu queria contar vários, mas não dá. Quando eu comecei a aprender tudo isso, tinha 2 coisas que eu fazia com os meus filhos. Eu morava dentro do escritório, com as crianças, enfim. Alguns conhecem toda essa história, outros não. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais sobre a história. 2 coisas que era bem legal que a gente fazia. Uma delas era assistir vídeos engraçados. Eu organizava as crianças para dormir, elas dormiam comigo na cama. Já começo a chorar, né? E a gente assistia vídeos engraçados. Sabe por que eu me emociono, gente? Porque esses dias eu fiz um download que é assim, ó. Se perguntarem para os meus filhos o que você lembra da mamãe no passado, quando vocês moravam no escritório,
Eu acho que a única imagem que existe de mim na cabeça deles é com um livro na mão estudando. A única. Eu acho que eles conseguem enxergar a mamãe ali estudando. E pequenos momentos que eu consegui estar com eles. Porque eu estava o tempo todo. Mas eu não estava. Eu tinha que correr contra o tempo para dar a volta. Então, ok, eu estou ali, mas não estou. A minha alma não está. Minha consciência não está. Mas estou. Aí a gente assistia vídeos engraçados, para que a gente pudesse dar muita gargalhada, para que a gente pudesse rir e vibrar na alegria. Porque eu sabia que era a vibração que eu precisava encontrar, a estabilidade, porque não é vibrar alegria, é estabilidade, é consistência, é congruência. Nós vamos falar. Mas as fichas vão caindo e você vai anotando os grandes bingos que você está fazendo. Então, vídeos engraçados, vídeos mais engraçados do mundo, nos fazem dar risada. E uma outra coisa muito linda. Eu sempre fui rica dentro de mim, né? Mesmo pobre. Então a gente olhava, tanto no Google como no Instagram, mansões, decorações, viagens. Por quê? Porque eu entendi que as imagens que eu processava na minha vida determinaria o que eu iria ter, quem eu iria ser e o que eu queria fazer. O que significa? Eu estou ali morando dentro do meu escritório, numa situação vulnerável, numa situação de necessidades básicas, sem ter minhas necessidades básicas sendo atendidas. Eu lembro que eu lavava roupa com shampoo, detergente de louça, sapólio, tudo que tinha para poder lavar roupa, que ficava dentro de um banheiro, aquela máquina, porque estava ali no escritório, não tinha janela. E aí, a gente olhava, eu queria encher a minha mente, porque quanto mais imagens eu visse de prosperidade, mais eu enganaria, modo de falar, a minha mente, porque é ser para ter. E além de olhar essas imagens, contemplar, apreciar, de estar ali realmente nesse processo de apreciação, de contemplação. Elaine, eu contemplo a tua prosperidade. Eu quero com que você cresça cada vez mais. Elaine, quando você está vendendo o teu livro, quando eu vejo você vendendo o teu treinamento, eu não posso comprar, ou eu até já comprei, mas eu fico aqui encantada, apreciando a prosperidade. Isso é consciência de riqueza. Isso é consciência de riqueza. Quando você fica feliz com a prosperidade do outro. E era isso que a gente fazia. Então eu colocava hashtag quartos de menina. E a Laura ficava olhando os quartinhos. Hashtag quarto de menino. E o Arthur ficava escolhendo o quartinho dele. Hashtag escritório. E assim eu ficava olhando os escritórios. Hashtag salas modernas, salas decoradas. E assim eu ficava apreciando as coisas lindas, olhando que um dia eu poderia ter. E se eu não tivesse, eu estava apreciando, eu ia dormir feliz. Eu ia dormir vendo coisas lindas, do que ficar alimentando as coisas ruins que já eram. E assim eu fui mudando, porque o caminho que eu fiz sozinha. O caminho eu fiz sozinha, que hoje você está aqui comigo, quanto eu paguei para saber o que eu sei? A última vez que eu fiz o cálculo, estava em 600 mil. Só nos últimos 2 anos. Eu investi 600 mil reais, um apartamento dos sonhos, mais de R$500 mil em formações e treinamentos nos últimos 2 anos. Acredito com que passe de uns 800 mil o que eu já gastei em treinamentos nos últimos 4 anos. Porque treinamentos que eu faço hoje, tipo, eu contrato uma mentoria de 100 mil. Eu pago uma pessoa para conversar comigo, pagando 100 mil reais, 40, 50 mil. Aqui no estúdio tem alguns desses quilates aqui, que trabalham comigo. Para eu poder chegar aqui e dar a informação que eu tenho para você. E aí nisso tem passagens aéreas, isso tem hotéis, enfim, mundo afora, para que eu possa trazer esse treinamento e entregar compilado aqui para você. Mas quanto isso custou para mim? Não em valores apenas financeiros, mas quantos anos? É a imagem que os meus filhos têm da mamãe. A mamãe com um livro na mão. Mas eu não tinha uma Elaine. E eu precisava buscar as respostas. Eu precisava encontrar as respostas. Como eu havia destruído a minha vida. Porque 700 mil reais em dívidas era igual a eu ter 7 mil. 7 mil seria impagável.
Quem dirá 700 mil. Tanto que no labirinto oculto da minha mente, ela encontrava como a única solução a morte. E ela encontrou a morte durante 5 vezes. Até eu conseguir encontrar uma saída no labirinto, que foi com a própria técnica Hertz, como vocês conhecem, a cura da minha depressão suicida na época. Então essas imagens guiavam o meu futuro. E não somente ver essas imagens, mas eu tinha o baú, né? O baú com os recortes, as crianças faziam recortes, eu falava para elas assim, cada um escolhe as imagens do sonho. Aí o Arthur escolhia lá, ficava olhando. Eu me lembro que Grazi Massafera, a namorada dele, ele recortou a Grazi numa revista e colocou na caixinha dele. Era a Grazi. Coisa mais linda. Então, é legal as crianças também sonharem. Aí eu ficava explicando, o que vocês querem ter no futuro? Quem que você quer ser? Qual a imagem, né? E eles recortavam a imagem da família. O papai lá, né? Com a mamãe. E isso é muito forte, porque eles escolhiam imagens na revista que tinha o papai, a mamãe e 3 crianças. As crianças representavam eles. E os 2 escolheram isso. Uma vez que a gente fez os baúzinhos. E eu comprei o baú. E dentro desse baú vieram 2 baús. Sabe quando você compra um baú que vem 3, né? De vários tamanhozinhos? Então era o baú da mamãe e o baú deles. Eu ensino essa técnica no holo, né? E aí dentro você coloca os recortezinhos. Você tem o holo painel, você tem o vídeo, você tem o teu painel dos sonhos. Eu lembro que uma vez um Uber me perguntou o seguinte, a gente tava falando alguma coisa, perguntou assim, ó, mas eu acho balela essa história aí de holo painel, por que ele é importante? Eu nunca havia pensado por que era importante o holo painel, ou seja, nós chamamos de holo painel, que é uma técnica que utilizamos na holococriação. Eu nunca havia pensado, mas eu parei, pensei um pouco e respondi. Mas a resposta que eu dei para ele, eu me recordo até hoje. Porque eu também não pensei, por que é tão importante, é tão banal recortar uma figurinha, colocar num painel e ficar olhando? Para muitas pessoas pode ser banal, mas para mim como treinadora não. Só que eu não havia pensado a importância dele. E aí a explicação que eu dei é o seguinte, o holopainel serve como um GPS. Quando você digita para onde você está indo, quando você recorta as figuras e você coloca nesse baú, você coloca nesse álbum. No holo eu ensino também, por exemplo, o álbum. Eu tenho um álbum até hoje, o meu álbum. Um álbum que eu fico folheando como se fossem fotos. E ali está o computador, a viagem, desde o cabelo que eu queria ter, o sorriso que eu queria ter, né? Ali tem várias imagens que representam as minhas cocriações. Então, várias formas de fazer, tá? Então, se eu saio daqui e digito no GPS que eu estou indo até o hotel que eu estou, ele pode estar trancado o caminho que eu vou. Ele pode desviar a rota e ir para um outro caminho, mas não interessa, eu continuo indo para o hotel. Eu continuo indo. Então, não importa se você perdeu o emprego, separou, fracassou, ficou doente, o holopainel, ele é o GPS do universo para onde você está indo até acabar. Só termina quando acaba. Então, ele é o guia. Seja qual for a técnica que você for utilizar. Por exemplo, na cocriação do meu corpo dos sonhos, que é o corpo que hoje eu tenho, né? Foi o ano passado que eu trabalhei, o meu rejuvenescimento, minha saúde, novos hábitos, reeducação alimentar, ele iniciou como Quanticamente Magra, mas como eu falei, para completar o Quanticamente Magra, eu tenho um distúrbio alimentar, e isso é muito bom, porque nós somos de sombra. Qual era a minha sombra? Opa, eu sou uma reprogramadora mental e eu tenho um distúrbio alimentar? Yes. E agora o que eu faço com isso? Eu me curo para curar o outro. A minha história cura o outro. Então, a imagem, o cérebro processa a imagem.
Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!